Casos de contatos imediatos com seres e objetos voadores não identificados são muito comuns na casuística ufológica. Alguns se resumem a apenas avistamentos de luzes, outros já descrevem contatos efetivos com esses seres e até mesmo interação. É muito comum o relato de pessoas contatadas que alegam terem recebido mensagens de paz e etc. Mas existem casos com seres que não são tão pacíficos assim. E esse caso que será contado aqui nesse vídeo nos mostra que nem sempre as intenções desses seres podem ser benéficas. Eu sou Alexandre Everton, você está no canal Além da Imaginação e hoje eu vou contar para vocês o caso Barroso. Quixadá, Ceará, Brasil. Na madrugada de 3 de abril de 1973, por volta das 4 da manhã, um grupo de soldados do tiro de guerra da cidade praticavam atividades físicas no pátio do quartel quando avistaram um grande objeto voador não identificado que deslizava no céu a baixa altitude. De acordo com o relato desses militares, o estranho objeto emitia luzes e percorria o céu lentamente sem fazer nenhum tipo de barulho ou ruído. Mesmo diante dessa visão estranha, os soldados do tiro de guerra de Quixadá acharam que o objeto poderia ser algum tipo de aparelho desconhecido do governo. Nesta mesma manhã, vários moradores da cidade relataram avistamentos de luzes no céu. Mas o caso mais emblemático e assustador ocorreu com o Sr. Luiz Barroso Fernandes. Ele era dono de um sítio na cidade e todas as manhãs ele ia até o local para alimentar os animais que ficavam lá. E na fatídica manhã de 3 de abril de 1973, ele se dirigia até o local, montado em sua charrete que era puxada por um burro, quando a certa altura do caminho, ele se deparou com um objeto no céu que tinha mais ou menos 3 metros de diâmetro e pairava sobre sua cabeça cerca de 30 metros dele. Logo ele foi tomado pela curiosidade e parou a charrete para ver direito o que era aquele estranho objeto, mas notou que havia algo de errado quando percebeu que o burro que puxava sua charrete ficou muito assustado e passou a andar para trás como se quisesse fugir daquele objeto. Nesse momento, o objeto que pairava sobre a cabeça dele lançou um flash de luz que atingiu o Sr. Luiz Barroso e o burro, e ambos ficaram paralisados. Muito assustado com aquela situação, ele tentou correr, mas notou que todo o esforço que ele fazia era em vão. Ele não conseguia sair do local em que ele estava. Enquanto ainda estava paralisado, ele notou que do objeto saíram 2 pequenos seres e um deles portava em suas mãos um objeto que ele descreveu como parecido com uma lanterna. E foi desse objeto que um dos seres lançou um forte flash de luz que o atingiu no rosto e então ele apagou. Ao recobrar a consciência, ele notou que estava em um local distante de onde havia avistado o estranho objeto. Ele tentou se levantar, mas percebeu que o seu corpo estava fraco, com tonturas, seu corpo tremia e ele sentiu uma forte ardência em seu rosto. Além desses sintomas, ele também sentiu uma grande dificuldade de respirar e sua cabeça doía muito. Ele tentava em vão se levantar para voltar para sua charrete, quando notou que havia uma vermelhidão muito forte na sua pele do lado esquerdo do corpo. Alguns minutos se passaram até que um vaqueiro que passava pelo local notou que o Sr. Luiz Barroso aparentava estar passando mal e ofereceu ajuda. Com muita dificuldade, o vaqueiro conseguiu levar ele até a sua casa, onde o Sr. Luiz Barroso contou o ocorrido para os seus familiares. Como aquele mal-estar não passava, ele pediu para sua esposa para que o levasse até o médico para tentar saber o que estava acontecendo com ele. Ele foi então atendido pelo Dr. Antônio Moreira Magalhães, que era um dos médicos mais conceituados da cidade. O Sr. Luiz Barroso contou detalhadamente a estranha experiência que ele havia passado naquela manhã e, embora não acreditasse em discos voadores e histórias do tipo, o Dr. Antônio ouviu atentamente o relato dele. Como não havia uma maneira precisa de diagnosticar o que se passava com a saúde do Sr. Luiz Barroso, o médico optou por receitar um antialérgico e um calmante e o liberou para que ele voltasse para sua casa sob a recomendação de que ficasse em repouso absoluto. Ao retornar para sua casa, o Sr. Luiz Barroso, mesmo após a medicação e se manter em repouso, conforme foi recomendado pelo médico, ainda apresentava os mesmos sintomas e a vermelhidão do seu lado esquerdo do corpo. Logo, a experiência vivida por ele foi se espalhando pela cidade e muitos amigos e curiosos foram até a casa do Sr. Luiz para ouvirem a estranha história contada por ele. O relato dele chegou até Fortaleza, a capital do estado, e passou a ser contada por jornais e rádios da região.
Assim que os pesquisadores do Centro de Pesquisas Ufológicas de Fortaleza tomaram conhecimento do caso, foram até a residência do seu Luiz para colher o seu relato, e lá o encontraram totalmente atordoado com toda a repercussão que o caso do seu contato havia tomado. Mas mesmo assim, ele relatou sua história com todos os detalhes para os pesquisadores e, com o tempo, o caso do seu Luiz foi sendo esquecido. No entanto, a vida do seu Luiz Barroso nunca mais foi a mesma após aquela estranha experiência, e parecia que o seu estado de saúde piorava a cada dia. Seus cabelos começaram a embranquecer em uma velocidade assustadora e ele se sentia cada vez mais fraco e indisposto. Além desses sintomas, ele também passou a apresentar alterações em seu comportamento, ficando aéreo por alguns momentos, e a sua memória começou a apresentar falhas. Sua família resolveu então levar ele novamente ao Dr. Antônio Magalhães, que, ao notar que nenhum tratamento fazia efeito, recomendou que ele fosse levado para a capital, onde seria atendido por médicos com melhores condições de diagnosticar o que estava acontecendo com a saúde dele. Tudo que foi relatado a ele pelo seu Luiz Barroso foi anotado no prontuário e na carta de recomendação escrita por ele aos médicos da capital, e ele relatou textualmente o suposto sequestro por um disco voador, conforme o paciente havia relatado. Lá em Fortaleza, o seu Luiz Barroso foi atendido pelos doutores José Pelegrino Alves e Glaubo Lobo, ambos especialistas nas áreas da psiquiatria e neurologia, e que mesmo com uma estrutura médica melhor que a do Dr. Antônio Magalhães, não conseguiram um diagnóstico preciso sobre o estado de saúde do seu Luiz. Eles interpretaram os sintomas apresentados pelo seu Luiz como um problema psiquiátrico e o mandaram de volta para Quixadá e apenas recomendaram que ele ficasse longe de seu trabalho. Os dias passavam e o estado de saúde mental do seu Luiz Barroso se agravava. Seus familiares, sentindo-se incapazes de ajudá-lo, resolveram interná-lo em uma clínica de saúde mental, onde ele foi avaliado por 16 especialistas, e nenhum deles conseguiu um diagnóstico preciso. Os pesquisadores do Centro de Pesquisas Ufológicos de Fortaleza acompanhavam de perto o drama vivido pela família do seu Luiz e o agravamento do seu estado de saúde. Eles decidiram submeter o seu Luiz a uma sessão de hipnose regressiva para tentarem terem mais detalhes do ocorrido na manhã de abril de 73, mas sem nenhum sucesso. As únicas pessoas da região habilitadas para fazer uma sessão de hipnose eram um padre que se negou a fazer o procedimento ao ser informado de que era um suposto caso de abdução extraterrestre, e um dentista que cobrou um valor que estava fora do alcance financeiro dos pesquisadores. O Dr. Antônio Magalhães, intrigado com o caso do seu Luiz, também se manteve acompanhando o declínio do estado de saúde dele, notando que, com o passar do tempo, o seu Luiz apresentava um quadro de grave acúmulo de água no seu organismo e uma considerável perda das capacidades mentais e motora. Uma série de exames de sangue, urina e eletroencefalograma foram feitos e todos apresentavam resultados dentro da normalidade, ou seja, o corpo do seu Luiz Barroso estava em perfeito estado, mas o cérebro, de alguma maneira desconhecida, parecia definhar. Um fato curioso que ocorria é que a sua pele parecia rejuvenescer a cada dia, chegando até o aspecto de uma pele de um bebê. E ele, mesmo com a idade avançada, não apresentava mais uma ruga no seu rosto. E não foi apenas a pele que tinha aspecto de uma criança de colo. Com o tempo, o agravamento do estado mental do seu Luiz Barroso foi tão severo que ele não falava mais, sendo capaz apenas de balbuciar 3 palavras: mamãe, dá e medo. Essa última era sempre pronunciada quando algum flash de luz atingia o seu rosto, demonstrando o grande trauma causado pela experiência vivida por ele em 1973. Esse definhamento do seu Luiz Barroso se alongou por 20 anos após aquela fatídica manhã em abril de 73, quando ele veio falecer em 1º de abril de 1993. Esse caso permanece um mistério até hoje, e não existem explicações para o que realmente aconteceu com seu Luiz Barroso. Esse é o caso Luiz Barroso. Eu vou ficando por aqui, e se você gostou da história e gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e ativa as notificações, que toda vez que eu aparecer por aqui para contar uma história, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Beleza? Um beijo muito carinhoso, fique com Deus
e até o próximo episódio aqui no canal Além da Imaginação.